Você já se perguntou por que bons lutadores, na hora de uma luta real, acabam perdendo para lutadores medianos, muitas vezes muito mais fracos do que eles? E às vezes não foi por falta de treinamento físico, estratégico e técnico, mas uma coisa ele negligenciou durante toda a carreira dele, que foi o treinamento psicológico. E pra gente falar sobre isso, Ciência do Ringue está trazendo hoje a nossa primeira convidada de muitos outros que virão nesse canal. Uma psicóloga do esporte, especialista nos esportes de combate. Então, se você quiser aproveitar o máximo deste conteúdo tão valioso, já se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo pra gente crescer junto e a gente bater recorde de likes e de inscritos. Aqui, como muitos já me conhecem, meu nome é Sara Gomes, eu sou professora e mestre na área de biodinâmica do movimento esporte. Esse aqui é o Ciência do Ringue e eu estou trazendo uma convidada que se chama Adriana Brasil. A Adriana Brasil, ela é uma psicóloga do esporte. Ela é integrante do grupo GPEM da Unicamp, que é o grupo de estudos em psicologia do esporte e neurociências, que foi onde eu conheci a Adriana há alguns anos atrás. Eu também participei ativamente desse grupo. Ela também é especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva, instrutora de mindfulness e práticas meditativas na área da saúde. Além de ter sido a psicóloga do esporte da Federação Paulista de Karatê, trabalhando no projeto Karatê São Paulo Olímpico. Então aqui você estará falando com uma pessoa altamente capacitada para te ajudar a entender como a mente funciona e como aproveitar o máximo disso para ter mais autoconfiança dentro do ringue, para conseguir ganhar mais lutas usando um poder que já existe aqui dentro de você. Então aqui eu vou fazer algumas perguntas para Adriana e ela vai responder pra gente. Então, primeira pergunta, Adriana. Conta pra gente qual que é a diferença entre psicologia e psicologia do esporte. Porque eu acredito que é um assunto que muitas pessoas confundem. De ter um psicólogo do esporte, às vezes ali na equipe de atletas, parece que vai trabalhar os problemas emocionais dessas pessoas. E além disso, conta pra gente como você, de fato, ajuda os atletas. Oi, Sara, que legal estar aqui com você nesse bate-papo super importante, né? Falar da psicologia no esporte. E vamos lá, então. Primeira pergunta que você fez. Bom, essa é uma ótima pergunta para a gente começar, né? Você traz aí 3 perguntas numa grande pergunta, então eu vou dividir aí em 3 partes. Então, a primeira, falar dessa diferença entre a psicologia e a psicologia do esporte. Então, a psicologia é a ciência que estuda a mente, estuda o comportamento humano e as nossas interações com o meio ambiente. Então, a psicologia do esporte é uma área de atuação da psicologia. Então, a psicologia do esporte, ela vai ter esse olhar científico para entender as pessoas e os seus comportamentos em atividades esportivas, em atividades físicas. Então, a gente busca compreender, por exemplo, como que os fatores psicológicos afetam o desempenho físico de uma pessoa e também o contrário disso, que seria como que a participação em esportes, na prática de exercícios, de atividades físicas, influenciam, né, afeta o nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento psicológico, a saúde, o nosso bem-estar. Então, mesmo dentro do esporte, a gente pode atuar em diversas áreas. Por exemplo, o alto rendimento, que está na busca do melhor desempenho, né? O esporte como lazer, a prática de atividade física para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa qualidade de vida. Na categoria de base, por exemplo, o esporte tem uma grande influência no desenvolvimento dos jovens. Então, é mais ou menos isso aí, né? E aí a gente vai ali para a sua segunda pergunta, quando você traz assim, e um psicólogo, uma psicóloga no time, vai tratar problemas pessoais? Essa é uma questão assim importantíssima e que traz um grande tabu. E que nós, psicólogos, a gente tem batalhado diariamente para desconstruir isso, para quebrar esse estigma de que psicólogo, que a psicologia, né, o atendimento psicológico é para quem tem problemas. Será que é? A psicologia, ela cresceu, né? Ela se desenvolveu como ciência, os principais estudos surgiram após a guerra.
Então tinham um alto número de transtornos de estresse pós-traumático, foi onde surgiram as primeiras pesquisas, os primeiros estudos, os primeiros movimentos lá atrás, né? Mas além de cuidar, né, de tratar de transtornos mentais, nós temos duas outras grandes missões, que é tornar a vida das pessoas mais produtiva e cheia de satisfação, identificar e desenvolver talentos. Tem tudo a ver com a psicologia no esporte, né? Então, no time, por exemplo, como você perguntou, a gente faz um trabalho geral, né? A gente vai trabalhar ali coisas relevantes para esse processo, específico para a demanda de cada time, né? De cada um, relacionado ao quê? Ao desenvolvimento de habilidades psicológicas. Por exemplo, saber estabelecer metas, motivação, atenção, concentração, confiança, regulação de ativação, relaxamento. Descanso é treino, gente. Descanso é treino. Gravem isso, tá? Isso é importante. Coesão de grupo, comunicação, as relações. Às vezes, quando a gente fala do psicólogo no esporte, a gente já imagina um atleta, mas tem toda uma equipe por trás, né? E que também tem demandas, tanto de pressão, de ansiedade. Então, dá para trabalhar aí a comunicação, as relações, não só com o atleta, mas com toda a equipe. E aí você vem para uma pergunta, né, que foi muito boa. Como de fato eu ajudo o atleta? Você sabe que eu fiquei com vontade de perguntar isso para os atletas que eu atendo e que já atendi. Tipo, perguntar para eles. Então, ó, se você já passou comigo, me fala, como eu te ajudei? Eu queria saber. Essa é uma ótima pergunta e me fez lembrar muito de uma frase do Samulski, né, que é uma grande referência na área aí da psicologia do esporte. Ele fala assim: o atleta vencedor entra numa competição com uma atitude positiva, um bom nível de concentração, percebe os estímulos relevantes, sabe decidir nos momentos importantes e sabe controlar suas emoções. Ou seja, sabe integrar todas as funções psicológicas de forma eficiente. Nossa, isso é tudo, né? E acho que essa é a minha pretensão. É assim que eu espero. Eu espero ajudar os atletas, né, as pessoas que passam comigo, a ter esse olhar, a ter essa atitude positiva, né, a ter um nível melhor de concentração, a saber treinar e regular a atenção, né, a saber perceber as emoções, né, os estímulos relevantes, o que te distrai, né? Então, acho que é isso, assim, é para que essas pessoas, né, tenham mais clareza mental, né, tenham mais autopercepção, possam se perceber melhor para, a partir daí, né, dessa percepção, desse autoconhecimento, poder ter respostas mais conscientes, respostas mais assertivas. Acho que é isso que eu espero com o meu trabalho. Agora a gente vai pegar um exemplo de uma pessoa que está estreando, iniciando nas suas primeiras competições. Qual é a importância de ter uma mentalidade de sucesso para começar bem? E além disso, quais são as características psicológicas imprescindíveis para ser um bom lutador? Eu sou suspeita para falar da mente, né? Eu falo que a nossa mente é tudo, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Isso aqui é o maestro, é o que comanda. Imagina uma orquestra sinfônica sem maestro. Vai virar uma confusão, não vai? Então, ó, a nossa mente é o maestro, é o que faz o comando. Ela precisa estar bem. Tem uma frase de um poeta, do John Milton, que ele fala assim: a mente por si só pode fazer do céu o inferno e do inferno o céu. Né? Tem a ver como eu vejo as coisas, como eu vejo as situações, o que eu penso, o que passa na minha mente e o que eu faço com tudo isso, né? Então, o que a gente leva aqui dentro da nossa cabeça para a competição vai ter um peso enorme, enorme. Por isso que nós, psicólogos, defendemos, né, a preparação global do atleta. O que envolve? Treino físico, treino técnico, treino tático
e treino mental. Por exemplo, o nosso estado de humor influencia diretamente nas nossas tomadas de decisões. Imagina quando você está bem feliz e alguém te convida para alguma coisa. Agora, você imagina essa pessoa te convidando para a mesma coisa num dia que você está triste, que você está meio para baixo. É completamente diferente, né? Então, é importante, né? O que a gente leva para a competição. A mente tem um papel muito importante nesse, né? Diz, né, as pesquisas, que um atleta bem treinado, 2 atletas que têm o mesmo treinamento físico, a mesma potência, treinado fisicamente, o mental vai fazer total diferença nessa hora. Né? E sobre as características psicológicas que são imprescindíveis para um lutador, eu posso pensar assim, o que eu percebo, né, dos atletas que estão no topo, que são destaque, né? Eu percebo que eles têm muita garra, têm paixão pelo que faz, perseverança, disciplina, esforço, né? Acreditam, acho que acreditar é o principal de todos, assim. Acreditar na sua capacidade, no que você é capaz, né? Acreditar nos limites que você pode vencer, que você pode ultrapassar, né? Então tem a ver com isso. Se conhecer, né? Claro, saber se autorregular, eu vejo muito isso. E lembra, acho que é importante lembrar que eu já falei na outra pergunta e vou falar de novo, né? Garra, disciplina, esforço requer energia, requer muita energia. Por isso que é importante esse trabalho bem equilibrado, esse trabalho do conjunto de tudo, porque se eu gasto muita energia, eu tenho que repor essa minha energia. Então, de novo, eu vou validar o descanso, né? Eu vou validar os momentos de lazer, os momentos de conexões. Então, tem muita coisa aí que dá para ser trabalhada. Agora, uma pergunta, que um dos relatos que eu já ouvi bastante foram pessoas que foram estrear nas suas primeiras competições ou competições de longa data. E aí elas perdem a luta. E quando elas vão falar do porquê perderam, elas frequentemente dizem o seguinte: olha só, quando eu fui lutar com aquela pessoa, antes mesmo de entrar no ringue ou no octógono, eu sentia que o outro era melhor que eu, que o olhar do outro era melhor, que o outro era mais confiante. E, portanto, eu entendi que antes de eu ter perdido no ringue, primeiro eu perdi para mim mesmo. Adriana, você pode comentar o que acontece nessa situação e como trabalhar isso? Isso é muito comum mesmo. É verdade, e se você vai para uma luta, se você vai para uma competição já intimidado, né, ou intimidada, vendo o teu adversário, né, o teu oponente ali, ou a sua oponente, num nível maior, né, num nível mais elevado, se você está achando que quem está na sua frente ali é melhor do que você, já entrou perdendo. Você já entrou colocando o seu oponente no pódio. Então, não tem espaço para você ali. Você tem que ir para uma competição com tudo que você tem de melhor. Você tem que ir consciente, né? A gente não controla o outro. A gente não tem controle nenhum sobre o outro. Mas a gente tem controle sobre nós mesmos, né? Sobre o que a gente faz. Só você sabe o quanto você se preparou, tudo que tem aí. E na hora da competição, não adianta pensar no que faltou, não dá mais tempo, né? É no processo, é lá atrás, no treinamento que a gente vai trabalhando todas essas habilidades e tudo que precisa. No dia, não adianta ficar pensando que poderia estar melhor ou que poderia ter treinado mais, poderia ter feito aquilo ou aquilo. Ou então os pensamentos, né? Principalmente se o adversário ou a adversária é favorito ou favorita, né? Ah, ele é melhor, nossa, eu vou estar contra. Não, isso tudo te coloca numa posição abaixo, você já se coloca perdendo. Então você tem que ir para a competição acreditando em você, acreditando na sua capacidade, em tudo que você treinou até aquele dia, né? Vai com tudo que você tem. Vai para essa luta com tudo que você tem de melhor. E às vezes o que atrapalha muito a gente é
É a pressão interna, muitas vezes, a pressão externa também, a cobrança, né, da equipe, do técnico, dos pais, né, e os pensamentos. Muitas vezes são só pensamentos, bem aquela frase lá, que nos levam para os piores lugares e que muitas vezes nem vai acontecer. Então, ter uma autofala positiva é uma coisa que pode fazer grande diferença, né? Uma confiança adequada, tudo isso dá para ser trabalhado. Como lidar com a pressão e com a ansiedade antes de uma luta? Ter níveis muito altos de ansiedade é algo ruim? E como melhorar essa ansiedade quando isso atrapalha o desempenho? Como lidar com a pressão e com a ansiedade, né? Nossa, essas são questões, diria que mais surgem mesmo, né? Existem diversas ferramentas, é difícil explicar ou falar de uma específica, né? É importante a gente entender. Eu vou falar como uma pessoa que eu tenho ansiedade. E depois que eu aprendi a entender, a perceber a minha ansiedade chegando, né? Eu consigo olhar para ela, dar nome, perceber o pensamento. Muitas vezes são pensamentos que me levam para esse estado ansioso, né? Aquela coisa do pensamento lá na frente, já imaginando um monte de coisa que a maioria delas nunca aconteceram, né? Então, existem diversas ferramentas. Acho que esse é até um tópico legal, Sara, que a gente poderia depois gravar um vídeo só sobre isso. Vamos falar só sobre a ansiedade, por exemplo, né? E as ferramentas possíveis. Então, tem técnicas de relaxamento, a gente pode trazer aqui depois, né? Uma técnica de relaxamento, de muito disso, né? De eu olhar para a ansiedade, de eu nomear. Tem a ver com autorregulação também. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo só sobre esse tema que é bem legal, né? Para a gente pensar como melhorar. E se atrapalha, atrapalha. Acho que é importante falar aqui, né? Todas as emoções são importantes. A ansiedade, ela tem um papel também, né? Ela vai atrapalhar quando ela for excessiva, assim como o medo, né? O medo, ele tem um papel muito importante. Se a gente não tivesse medo, a gente ia se colocar em risco muitas vezes, né? Mas o medo em excesso, ele paralisa, ele deixa a gente parado. Então, acho que esse quando a gente fala de autorregulação também, né, é entender como essas emoções estão dentro da gente, como elas surgem, e saber que a gente pode, sim, existem técnicas e ferramentas para que a gente possa modulá-las. Agora eu tenho uma dúvida mais particular, Adriana. Você já passou como psicóloga do esporte, ali da Federação Paulista de Karatê. Teve algum momento muito crítico que você precisou enfrentar com algum atleta? Em algum momento ele perdeu totalmente a concentração ou o foco? E como foi possível você ajudar o atleta com essa questão? Não, que eu me lembre assim agora não, né? É muito comum a ansiedade pré-competitiva. Tenho atletas, já tive, conheço casos também de atletas que têm muito essa questão quando o adversário é favorito, né? Se sente mais pressionada ou pressionado, né? Então, esse trabalho com a ansiedade, de ansiedade pré-competição, a gente trabalha antes, né? A gente vai trabalhando ao longo do processo, antes da competição, né? Mas já vi casos, assim, de atleta que foi lutar a outra atleta era assim favoritíssima, assim, era campeã sul-americana, mundial. Ela entrou na luta ganhando. Quando ela fez o primeiro golpe, que fez o ponto, perdeu o foco completamente. Ela não acreditava que ela era capaz daquilo. Se perdeu completamente na luta, não conseguiu voltar para a luta mais aí. Tem casos também daqueles que estão muito confiantes. Excesso de confiança pode atrapalhar o desempenho, sabia disso? Então, assim, tem caso de a pessoa já ganhou a luta antes da luta acabar. Mas ela ganhou a luta onde? Aqui, ó, na cabeça dela. Faltavam segundos para a luta, já estava dando como ganha. Perdeu o foco, levou um golpe, perdeu a luta assim, 15 segundos.
20 segundos de luta. Então, vale aqui lembrar, só acaba quando termina, gente. Só acaba quando termina. 1 segundo pode ser muito tempo. Então vai essa dica aqui para vocês. Agora, Adriana, uma pergunta muito chave. Pensando aqui que a maioria das pessoas que são inscritas no Ciência do Ringue ou que estão passando aqui por esse vídeo não têm acesso a um psicólogo do esporte na equipe. Quais dicas você poderia dar para essas pessoas que seja simples e prático para que ela consiga trabalhar a mente dela no dia a dia e já começar a vencer aqui dentro primeiro? Puxa, que difícil pensar em dicas assim agora. E sabe por que é difícil, assim? Porque vai depender de cada um, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, você quando vai para a luta, você se prepara de uma forma, você tem questões muito específicas. Então tem gente que sente pressão, tem gente que tem ansiedade pré-competição, tem gente que não tem, né? Então cada um vai ter uma demanda muito específica e própria. Eu queria muito que tivesse algo simples, assim, tipo uma receita de bolo, sabe? Que eu pudesse falar, ó, faz isso, isso, isso e vai que vai dar bom. Não tem, né? A gente realmente vai trabalhar especificamente a cada um, a demanda de cada um. Então, se eu for pensar no geral, né, como que você pode ir para uma luta, estar melhor preparado psicologicamente. Acho que consciência, né, clareza. Quando vai chegando perto da competição, o trabalho psicológico que a gente faz, ele tem uma periodização também, assim como o físico, né? Então tem itens que a gente trabalha lá atrás e tem o que vai ser trabalhado mais perto da competição. E próximo de uma competição, a gente trabalha muita confiança, a atenção, né, a concentração, o relaxamento. Então é saber, né, quando você vai competir, como que você se ativa, como que você relaxa, sempre buscando esse equilíbrio. Então é um trabalho de percepção, de autopercepção. Perceba-se, é isso. Então talvez assim, uma pausa, né? Faz uma pausa, respira fundo. A nossa respiração é uma ótima ferramenta de autorregulação. A gente consegue acalmar, né? Entrar num estado de relaxamento respirando. Então, faz aquela pausa, se perceba, note as emoções presentes, nomeie, dá nome. Nossa, eu tô percebendo que eu tô ansiosa. E a ansiedade às vezes vem físico, né? Eu, pelo menos no meu, eu já sinto uma dorzinha de barriga, né? O peito quente, a mão suando. Então, nota, né? Perceba, sem julgar, sem só notar aquilo. E talvez você possa pensar, como eu me cuido melhor agora, né? Com isso. Então, acho que é um trabalho de percepção, de pensamentos. Muitas vezes, nesse período, os nossos pensamentos ficam disfuncionais. Às vezes pode ter um excesso de preocupação, né? A própria pressão traz isso. Então, perceba ali os pensamentos. Lembrem que pensamentos não são fatos, são só histórias na nossa cabecinha, né? Na nossa mente. Acho que é essa dica que eu posso dar, assim, mais geral, né? E mesmo, às vezes a gente pensa que o psicólogo do esporte está muito distante, né, da minha possibilidade e tudo, mas às vezes não, tem profissionais que fazem atendimento social. Acho que acompanhar, né, pesquisar sobre alguns, né, tem muitas leituras, tem livros que trazem dicas legais. Se conhecer é importante, se perceber e buscar aí o que tem muita coisa boa, tem muita coisa legal também na internet, né? E de repente, Sara, a gente pode até trazer alguns outros conteúdos. Vamos fazer um sobre ansiedade, a gente pode trazer uma prática, né? Mindfulness, não sei, é um treino de regulação da atenção. Tem várias coisas que podem ajudar e vai depender de cada um, de cada caso. Espero que eu tenha dado dicas boas para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição, vou deixar meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Tem o Instagram, @desportmind, sou eu e a Priscila, minha sócia, a gente está lá, ela também é psicóloga no esporte, também tem atletas da luta, né, do taekwondo, karatê.
estamos juntas aí num trabalho, a gente faz trabalho também em academias. Então, qualquer coisa eu estou à disposição, podem entrar em contato direto lá pelo Instagram ou no e-mail desportmind@gmail.com, que a gente troca ideia. E obrigada aí. Obrigada, Sara. Obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. Que entrevista sensacional! Particularmente, eu amei trazer a Adriana aqui para falar com vocês mais sobre psicologia do esporte e como isso pode ser fundamental na carreira de um atleta para que ele comece desde o zero até chegar nos maiores eventos esportivos. E eu acredito que você percebeu a importância de ter um psicólogo do esporte dentro da equipe. E é muito bom trazer convidados aqui. A Adriana foi a primeira e com certeza terão muitos outros. Eu fiz uma enquete para vocês recentemente perguntando e eu também quero deixar aqui nos comentários. Comenta aqui para mim quais são as próximas pessoas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal para que a gente vá crescendo a ciência dentro dos esportes de combate e que haja uma evolução grandiosa aqui no Brasil, porque é algo que a gente está precisando muito. Crescer esse esporte porque há muitos talentos e quanto mais essa informação chegar, mais talentos conseguirão ser desenvolvidos, desde base até chegar em grandes eventos. Gente, isso aqui foi mais um nocaute da ciência. Eu vou recomendar para você nos próximos 5 segundos um vídeo de um grande campeão treinando. E como é o treino de um grande campeão? Como que é o treino físico dele? Você quer saber mais sobre isso e ver o porquê ele faz e como ele faz tudo? Então clica aqui no vídeo que vai começar para você nos próximos 5 segundos e até mais!